Olá a todos do canal Ótimas Notícias. Paulo SC vem com autorização sobre pagamentos, e está acontecendo tudo no sigilo. Estamos todos felizes. Sou Eduardo Belmont, gestor-diretor financeiro responsável por respeitar todas as autoridades governamentais. Nosso foco é receber nossos valores, sendo adiantamento ou integral. Vamos ao áudio. 26 minutos, podem compartilhar esse áudio. Eu faço esse áudio, como disse no anterior, então, a quem interessar possa, porque eu respeito, digo sempre, a fé de cada pessoa. Mas quem tiver curiosidade de entender a interpretação que faço, através de cursos que eu tive, através da participação efetiva na minha igreja. Eu sou cristão, muitos sabem que eu sou católico, família católica, todos católicos. Então eu entendo que há sim muita discordância, e é natural no jeito de doutrina da Igreja Católica, dos ortodoxos, enfim, tem semelhanças com as igrejas evangélicas, sejam quais forem, pentecostais, enfim, todas as igrejas evangélicas têm algumas diferenças enormes, como por exemplo a questão de santos, a questão da confissão, a questão dos dogmas da igreja. Então, muita coisa diferente tem, mas ao mesmo tempo todos somos cristãos. E como Jesus não disse, ele nunca falou, eu quero que vocês comecem uma religião, e nessa religião todos que querem se salvar têm que estar nessa religião que vocês começarem. Se fosse assim, então todos teriam que ser cristãos, e mais, se aprofundássemos esse pensamento, todos teriam que ser católicos, porque o que era a igreja cristã, depois foi mudado o nome, Católica Apostólica Romana. Então, qualquer divisão, necessário que foi a divisão que Martinho Lutero fez, eu entendo que foi necessária, qualquer divisão seria errada, se Cristo tivesse dito que tem que estar na minha igreja para ser salvo. Então, ele não disse isso. Tá? A regra principal que Cristo disse é: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Em outros momentos ele falou diferente: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele salientou isso com muita precisão, com muita maestria, como um grande mestre, como um grande professor. E na história da humanidade, depois de Cristo, tudo foi gradativamente mudando. Então nós temos uma história de uma igreja que começou simples, pobre, ficou rica financeiramente e rica na fé. Daí então, com a divisão que Martinho Lutero fez, porque essa igreja caminhava envolta em muito pecado, muito erro, acumulação de bens, dinheiro, heresias, o respeito aos santos, os mais diversos. Em muitos lugares aquilo parecia idolatria, parecia adoração, em muitos lugares que faltava o esclarecimento devido. Então Martinho Lutero deu um basta e surgiu a igreja luterana. Então uma igreja dentro do cristianismo. Então passou a partir dali a história a contar com duas igrejas cristãs. No Brasil é a ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Tem também a Igreja Evangélica Luterana no Brasil. São muito parecidas. Eu tenho parentes e amigos que nas duas igrejas, parentes mais distantes, o centro mesmo da nossa família, todos somos católicos. Muito bem. Dentro disso que aconteceu, dessa mudança, e ela levou a uma reflexão na Igreja Católica, e eu acredito que a decisão de Martinho Lutero salvou o cristianismo. Eu acredito nisso, porque o cristianismo estava envolto em muito erro, muito pecado, muita coisa grave acontecia e era escondida, era abafada. Então Martinho Lutero fez o que precisava ser feito no momento que Deus ordenou. E essas igrejas hoje se respeitam, a Igreja Católica e a Luterana se respeitam muito. Inclusive em Joinville tivemos um trabalho muito forte de ecumenismo uns anos atrás, depois diminuiu, mas existe o respeito sim ainda existe um ecumenismo só mais discreto.
E em outros lugares do Brasil também existe trabalho missionário no Brasil, existem pessoas que participam em movimentos católicos e católicos que participam em movimentos evangélicos. Então, isso mostra que o cristianismo prevaleceu. Não prevaleceu em muitos lugares, não prevaleceu a disputa. Nessa caminhada que houve, foi mostrado muitos erros, foram mostrados que haviam na igreja, então, católica. Muita coisa que tinha que ser mudada. E começou a ser mudado quando Francisco, que nós chamamos Francisco de Assis, que nós católicos dizemos São Francisco, quando Francisco deixou toda a riqueza da família, abandonou, saiu sem levar uma roupa, nem no corpo, saiu para dizer: não quero mais esse luxo, essa luxúria, essa riqueza, essa ostentação. Deixou pai, mãe, família, bens, tudo. E surgiu a ordem dos Freis Franciscanos. Então, é um marco que aconteceu na igreja. Então, depois disso, veio Martinho Lutero, segundo grande marco, se rebelando, se revoltando contra os erros da igreja. E um terceiro marco na igreja católica foi quando, em 1961, o Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II. Um concílio é como um conselho, uma reunião dos cardeais de todos os cantos da terra para participar e debater, definir grandes decisões para a Igreja Católica. Então, foram anos de debate. O concílio foi convocado em 61, às vésperas do Natal, e só quase um ano depois que ele, de fato, começou, em 62. E foi terminar em 65, quase 3 anos depois. E ali, na abertura, vejam o significado que tem certas coisas e muitos não sabem. Por que eu defendo a teologia da libertação? Um dos motivos é que, na abertura, na solenidade de abertura, o Papa João XXIII, que faleceu algum tempo depois por câncer, foi substituído por Papa Paulo VI, que continuou a mesma linha de pensamento de João XXIII. João disse na abertura: precisamos mudar, precisamos transformar, precisamos limpar, purificar, precisamos fazer uma transformação. E ele usou uma frase de grande efeito: vamos abrir as portas e as janelas da igreja, no sentido figurado, para deixar sair o fumo do demônio que aqui dentro habita. Porque ele sabia dos pecados de bispos, cardeais, de padres, de tanta gente, ele sabia. Ele sabia dos pecados financeiros, dos erros, tudo ele sabia. Ele sabia da influência da máfia na igreja, tudo ele sabia. E começou desde ali, gradativamente, a grande mudança dentro da Igreja Católica. Então o concílio durou 3 anos e como lema, como tema do debate, como frase mestra, a Igreja Católica adotou isso, ficou opção preferencial, não é só, gente, dar preferência, opção preferencial pelos pobres. E ela começou a trabalhar cada vez mais com isso. Tanto que há algum tempo atrás eu vi, não sei, não me atualizei dessa informação, a instituição que mais estava fazendo ação social em todo o mundo era a Igreja Católica, fazendo caridade, doações, ajuda. Não sei como está agora. Alguns anos atrás eu fiz essa pesquisa. A igreja foi mudando lentamente, porém dentro da igreja existem pessoas até hoje que não concordam. Dizem que isso é ser comunista, querer ajudar só os pobres. Teve um bispo que felizmente já faleceu em Joinville, ele teve a petulância de dizer numa homilia na catedral no centro de Joinville que isso foi um erro em 65, promulgar essa frase como linha mestra para a igreja, opção preferencial pelos pobres. A maldade dele me parece ser, eu
não devia julgar, mas é o que parece. A maldade no coração dele era tanta que ele não entendeu que isso não significava ajudar só os pobres, amar só os pobres. Era dar prioridade, era fazer o que Jesus fez. Jesus deu prioridade aos pobres. Ele foi na casa de ricos, foi, de soldado, de comerciante, de gente do governo de Roma, ele foi. Ou simpatizantes do governo de Roma, ele foi. Mas a prioridade dele era andar com os pobres, dormir com os pobres, dormir no chão, ou dormir numa rede, dormir embaixo de árvore. Fez o Sermão da Montanha, reuniu uma multidão de pobres e repartiu o pão e o peixe, fez o milagre acontecer para alimentar os pobres. Então a prioridade foi essa. Então, mas esse bispo já desinfetou. Temos um bispo agora em Joinville, Francisco, abençoado. Ele veio fazer uma transformação na igreja de Joinville e região. Ele fez voltar todo o trabalho de base, de pastoral, que havia praticamente morrido nas mãos do anterior. Então o mal, ele está em todo lugar onde a gente menos espera. E dentro da igreja existem padres, existem bispos e existem pessoas, leigos, católicos praticantes que vão pela linha do mal. Então quando fala para eles da teologia da libertação e o que ela quer, a teologia da libertação quer que a pessoa seja liberta como um todo, não só a alma. Pessoa doente morrendo e não se faz nada por ela. Deixa ela doente morrer, morrer de fome, morrer na miséria, num barracão de papel, e falar de Jesus para ela. Teve um papa, que eu não vou dizer o nome, que ele excomungou Leonardo Boff, um dos maiores teólogos da história, vivo. Eu o conheci em palestras em Joinville. Um dos subscreventes da teologia da libertação, Leonardo Boff, em Joinville, disse assim: de que adianta falar para um miserável, faminto e doente que Jesus é o pão da vida? Ele não vai entender absolutamente nada. Se levarmos o pão que ele precisa, e é claro, aí não é só pão, né, gente? Isso é no sentido simbólico. Ele precisa muito mais, ele precisa médico, remédio, um teto. Se levarmos o pão que ele precisa, aí podemos tranquilamente dizer: olha só, irmão, Jesus é o pão da vida e ajudou a ter essa mudança na sua vida. É Jesus que nos colocou aqui para te ajudar. E é essa transformação que nós vamos fazer. Isso é as operações que estão acontecendo, teologia da libertação pura. A mais perfeita essência da teologia da libertação está aqui. Isso não tem partido político, isso não tem ideologia política ou social. Isso não tem preferência de cor da pele, não tem preferência de religião ou de igreja. Não importa qual a crença, não importa se é ateu e não crê em Deus. Não importa se é um católico relaxado, como eu fiquei 3 anos, não queria conversar com Deus. Nada disso importa. Importa é que se nesse período tivesse saído o valor que a gente espera das operações, eu tinha prometido que eu faria as pazes com Deus. E se eu não fizesse as pazes com Deus, uma hipótese, eu iria fazer o trabalho social, que era o meu sonho, que pulsava no meu coração há décadas. Ajudar. Então, nessa caminhada, nesses quase 3 anos, felizmente eu despertei. Deus deu um jeitinho, ele viu que eu era muito teimoso, aliás eu sou, mas eu estava sendo muito teimoso com ele, e Deus tranquilo, como eu já falei, talvez sentado num banquinho, olhando as minhas birras, e provavelmente ele pensava assim: que menino teimoso, vai chegar a tua hora.
E teve um momento que eu despertei, eu vi que eu estava errado, que eu entendi, assim, levou 1 ou 2 horas de meditação dentro da igreja, dentro de um templo católico. Eu fui entendendo, foi tudo clareando, clareando, clareando. E eu fui entendendo ali, antes de sair dali, que tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Então, hoje eu vejo com muita clareza que essa tormenta que passou na minha vida e a bonança que veio depois, ela é como tantas situações que tantos já viveram. E que agora, quem está esperando a bonança, agora vai receber. Agora vem os louros da vitória. Apesar que nessa guerra o vitorioso é o Senhor, mas a bênção vem para nós. E nós seremos vistos como vitoriosos. As pessoas vão admitir que estavam erradas. Então, nessa caminhada toda, nós temos que ter clareza que tudo acontece no seu momento. Como eu falei antes no outro áudio, explicando sobre as operações, alguma coisa, eu percebi hoje, quando eu soube da notícia da morte do Francisco, me veio uma ponta de tristeza. E na hora, clareou para mim, eu acredito ser o Espírito Santo. Eu senti, não chore, não sofra, agora ele está bem. A missão dele terminou. Agora a missão será de outro e de vocês. Eu senti assim, veio esse pensamento para mim. É outro que vai entrar no lugar dele. E outro mais jovem, com saúde e com o mesmo vigor. Deus vai abençoar novamente os católicos, e os católicos vão continuar procurando, buscando essa parceria, essa comunhão. Assim como esse padre recebeu elogios, esse falecido de hoje, recebeu elogios de muçulmanos, de budistas, de hinduístas, de ortodoxos. Ele recebeu elogios, mensagens, hoje, elogios de todos os lugares. Presidentes da República que nem católicos não são, primeiros ministros, deputados, senadores. E as pessoas são unânimes em dizer, em falar abertamente da simplicidade dele, do carisma, da pureza, da bondade. A bondade latente, o amor ao próximo latente, o sentimento de solidariedade latente, aonde nós encontramos um líder como ele, que tudo que falou o tempo todo é contra o mal, contra a violência, contra a guerra, contra aberrações as mais diversas, se posicionou claramente, deu ordens dentro da Igreja Católica, para não ter tolerância com casos de pedofilia, para não ter tolerância com casos de desvio de dinheiro. Trocou direção do Banco do Vaticano logo no início do trabalho dele. Trocou pessoas do alto escalão da igreja, deu cargos de poder para mulheres. Ele fez uma transformação histórica. Mas isso começou com João 23, que abriu o Concílio Vaticano II. E que não se opôs à teologia da libertação. E Paulo VI foi o Papa que continuou. Bendito é, e eu não tenho dúvida, no céu está, os dois. Paulo VI, quando partiu, a teologia da libertação avançava cada vez mais. Aí a eleição do outro Papa deu João Paulo I. João Paulo I, na posse, o que ele disse? Vamos abrir as portas e as janelas da igreja, porque o fumo do demônio ainda aqui dentro habita. Ou seja, tinha que continuar fazendo limpeza de pessoas, de almas, de ideias, de pensamentos, de ações. Não estava pronto. E lógico que não estava. Ele morreu, infelizmente, com 33 dias de pontificado. Muito estranha aquela morte dele.
E ele atraiu a ira de muitos do alto clero da igreja, do alto, do médio e do baixo clero da igreja. Ele atraiu a ira de muitos. Eu considero, na minha opinião, me considero desobrigado de seguir todos os dogmas da igreja. Tudo que a Igreja Católica coloca como dogma, como regra, como precisa ser seguido, eu não me sinto assim. Eu não me sinto amarrado a dogmas, não me sinto amarrado a nenhuma obrigação católica. Se existisse formalmente uma obrigação escrita por Cristo, aí eu me submeteria. Como não é Ele que escreveu, o que nós temos está na palavra, eu procuro seguir ao máximo. Os dogmas da igreja elaborados por homens, mesmo que inspirados na fé, eu não me sinto obrigado a seguir todos eles. A santificação é o quê? Determinado santo que a pessoa gosta e na sua fé faz orações e pede por um milagre para aquele santo, aquela santa, e consegue. E Deus concede o milagre. Pede-se o milagre por intercessão daquela santa falecida, daquele santo falecido. Pede-se para Jesus e o milagre acontece. Na crença católica, na crença ortodoxa, é assim. Então, nós respeitamos as crenças que não aceitam, que não têm, não vivenciam desse jeito. E eu noto que os irmãos evangélicos estão respeitando. Não existe mais ataques, como antigamente, contra a Igreja Católica. E isso é essa nova fase. Nessa caminhada, como nós estamos, eu entendo que alguns papas, de fato, eu não tenho dúvida pelo trabalho deles, eles mereceram, eu acredito, serem reconhecidos como santos. João 23, Papa Paulo VI, João Paulo I, e agora será esse, com certeza. Tem uma lacuna que tem 2 nomes que eu não incluiria. Então, nessa caminhada de transformação, nós temos agora, sim, um momento novo em que muitas pessoas que estão me escutando ficam rindo. Muitos ridicularizam. Muitos dizem que a igreja é uma total heresia, um total pecado, que a igreja vai acabar, que depois desse papa não vem outro mais, que esse foi o último papa, que o catolicismo acaba. Então, daqui a 20, 25, 30 dias a gente conversa de novo, quando o novo papa já tiver tomado a posse. E daqui a 5, 10, 50, 100 anos a gente conversa sobre a Igreja Católica. Não vou debater, não vou criar polêmica. Eu respeito. Acho tão esquisitos certos pensamentos. Eles são muito esquisitos. Eles são sem fundamento, mas respeito. Então esse é o momento em que eu digo para todos que a minha tristeza hoje de manhã se transformou em paz, em tranquilidade. E não, mesmo sendo emotivo, não chorei, não me emocionei a esse ponto, porque eu senti a resposta de Deus. Ele está bem, ele descansou. Ele foi para onde merecia. Ele nem tinha mais saúde para continuar. Não tinha. Então agora sim, vamos ficar na oração para que venha alguém, no mínimo, parecido com ele então. E será um grande avanço para as operações. Muito, muito forte será essa espiritualidade, como é muito forte a espiritualidade de todas as outras igrejas cristãs e das religiões não cristãs. Então, como eu não sou preso a dogmas, eu até vou citar para vocês um pedacinho, que eu tenho orações minhas. O Pai Nosso, que é conhecido no mundo inteiro, eu tenho o Pai Nosso que eu modifiquei, eu adaptei, o Pai Nosso contemporâneo. Isso já algumas vezes eu já declamei, já rezei, já botei o texto nos grupos. E eu tenho também uma parte que eu vou dizer do creio.
aquele, muitos evangélicos não conhecem, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O meu, que todo dia eu faço essa oração, ele é modificado. Todo ele, do começo ao fim, é modificado. Mas tem uma parte dele que eu digo assim: creio na santa e pecadora Igreja Católica e nas outras igrejas cristãs, também nas religiões não cristãs, todas que praticam o amor e a caridade sem explorar as pessoas. Então, quem é católico sabe aonde que isso se encaixa. O meu creio é bem diferente do tradicional, aquele que tem nas missas. Mas eu decorei e é sempre esse. Então, eu não me apego a dogmas. Quem me critica, me ataca, tenta vilipendiar minha moral por causa disso, por eu ser católico, estão perdendo seu tempo. Então, fiquemos todos em paz. O Senhor está no comando e eu acredito que Ele esperava a partida do Papa. Eu acredito que o Senhor preparou isso. Ele fazer ontem a missa do domingo de Páscoa, a missa da ressurreição, mesmo com dificuldade, e hoje o Senhor o recolheu. O Senhor o levou para o descanso eterno. E agora abrem-se as operações esperadas. Um forte abraço a todos. E eu preciso sempre dizer, tudo que eu falei aqui, absolutamente nada, foi com a intenção de afrontar pensamentos diferentes do meu, fé diferente da minha. Em nenhum momento. Mas eu tenho muita fé, muita convicção, eu tenho certeza que muitas pessoas ao longo dos anos têm aproveitado as informações que eu passo, o entendimento que eu tenho sobre as operações e sobre a fé, sobre a espiritualidade. Muitas pessoas têm aproveitado. Que Deus abençoe a todos. Quem está ligado comigo ou quem não está ligado.